Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hattoricast. E hoje estamos em formatos diferentes. Está eu, Gabriela Carvalho. E eu, Adrio Hattori. E hoje nós vamos falar com quem? Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Pra gente, principalmente, um amigo nosso, um amigo que a Hattoritech conseguiu e a gente também, né? É uma pessoa que teve bastante... Tá um tempo com a gente estreitou os laços, né? E tornou uma amizade muito legal. Né? E aí eu não vou falar mais nada, vou deixar ele se apresentar. Né? A gente vai chamar aqui o André Maia. Aê! Que legal. André, é uma honra ter você aqui conosco, mais um episódio do Hattoricast. Então, fala aí pra galera um pouco de quem é André Maia. Meus queridos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria. Vocês são muito especiais para mim, muito especiais, vocês sabem disso. Né? E que bom participar hoje aqui com vocês dessa conversa. Quando vocês me convidaram, eu disse... Eu fico muito nervoso, ansioso em conversar. Olha, assim. fala pra um monte de gente que ficou nervoso. Para, modesto. Que alegria estar aqui com vocês, que bacana. Obrigado pelo convite que vocês estão fazendo dessa conversa. Hattoritech, em primeiro lugar, mora no meu coração. Antes da Hattoritech vem o Adrio e a Gabriela, que moram no meu coração. Né? E da minha família. Vocês chegaram... em um momento muito especial na minha vida. Legal. Muito especial, mesmo. André Maia, diretor de qualificação profissional da prefeitura, buscando realizar, né, várias obras e coisas na prefeitura de Manaus, várias ações para aquilo que eu fui chamado, convocado. E ali chegou 2 jovens, sonhadores, e foi conversar com a nossa equipe. Não posso esquecer aqui, quando vocês chegaram, estava lá as minhas queridas e amadas Monique e Tatiana, que receberam vocês. E nós tivemos aquele momento de conversa tão lindo em que eu vi vocês sonhando tão alto e eu disse, nós vamos participar desse sonho e desejo de vocês. Vocês já tinham feito tantos trabalhos, né, já com uma boa experiência. Né, e você já conhecia a gente ali de algumas ações, de algumas outras atividades para uma outra empresa, né? Exatamente. E aí foi um momento, como eu disse, muito especial para nós. Porque a Hattoritech chegou na Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação e deu uma outra cara na qualificação profissional. E não é brincadeira o que eu falo, é muito sério, muito de coração, porque dali nós partimos para várias outras ações. Pela experiência que vocês trouxeram para nós, pelo grupo de pessoas que vocês trouxeram, né, para o ambiente de inovação, de inovação que a Secretaria tanto precisava ali. Mas eu vou falar um pouco de quem é André Maia, né? Para depois a gente entrar nessa questão de trabalho, empreendedorismo, inovação, isso com o que vocês fazem 24 horas por dia, de segunda a segunda-feira, que é o nosso, faz parte da nossa vida isso, né? Nós respiramos isso, trabalho, empreendedorismo, inovação, ajudar pessoas, ativar pessoas, né? Então eu quero falar um pouco do que é André Maia. A Gabriela me perguntou, quem é André Maia? André Maia hoje... Daqui a pouquinho é 50, alguns meses. Inteiraço, né? Inteiraço, 50. Bondade de vocês demais. Eu vou completar meus 50 anos. Sou casado com a senhora Valéria Maia, o grande amor da minha vida. Né? Tenho 4 filhos. Davi, nosso nutricionista, agora já mais sério, 25 anos. Samuel tem 14 anos, período dessa adolescência que ele está. Tiago e João, meus gêmeos, lindos e amados de 6 anos. Fofura total. Fofuras, né? Nossa alegria diária da casa, né? Depois de ter um filho de 25 anos de idade, 14 anos de idade, veio uma surpresa, uma gravidez. E gêmeos. Sensacional. Nós temos aproveitado cada fase da vida dos nossos filhos. Eu sempre digo para os jovens que a gente convive, aproveitem cada oportunidade que você tem com seus pais, com a sua família. E como eu tive a minha questão familiar, aproveitamos muito a nossa questão familiar, eu passo isso para minha casa e para quem eu convivo. Aproveitem o máximo possível com quem vocês convivem. Passa muito rápido. Eu já tenho um filho de 25 anos, cara. 25 anos, parece que passou assim, ó.
Quando ele era pequenininho, corria, o meu primeiro amor de filho. Hoje está aí nutricionista, trabalhando, batalhando pela sua vida. Né? André Maia, vamos lá. Sou cristão, né? Eu aprendi desde cedo com meu pai e com minha mãe. Como é que é ser um cristão? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. O que passar disso, deixa um pouco para lá. Busca esse novo mandamento que Jesus nos ensinou, que Deus deu para nós. Então, desde minha adolescência, eu busco fazer isso. Né? Nascido em Manaus, ali no Hospital Militar, no bairro de Cachoeirinha. Da terrinha. Da terrinha, amazonense puro, que gosto muito de um peixe. Amo peixe. Peixe assado. Nossos peixes são os melhores que tem, essa é a grande verdade, né? Um tambaqui assado, uma farinha do arinho, é bom demais, né? Mas aí, a amazonense... só o açaí depois. Açaí fantástico, né? O puro. O nosso aqui, que é o ideal, que é o bom. Com o quê? Farinha. Com farinha. Tem com a tapioca também, né? Tem. Meus irmãos, eu gosto muito com a tapioca. Tem umas invenções aí que fazem. Eu não sou muito das invenções, dessas novidades. Eu gosto raiz mesmo. Eu gosto da raiz, sou raiz. Legal. A gente que está uma certa idade, a gente teve o privilégio de ter esse gosto primeiro, né? Realmente da raiz. E a gente busca não mudar. Mas tudo bem, quem gosta com leitinho, gosta de outras coisas. Faz parte. Né? Meu pai, seu Roberto Maia, que eu mando um grande beijo para ele, o grande exemplo da minha vida, né? Minha mãe, dona Bertiza Maia, infelizmente já falecida, já há muitos anos. Meu pai era militar. Teu pai tá com quantos anos agora? 78, fez agora esse 78. mês. 78. Mas ele mora aqui em Manaus, não? Mora em Manaus, graças a Deus está bem. Tem alguns probleminhas de saúde, 78 anos, né? Sim. A gente, no aniversário dele, ele ia viajar para Fortaleza, nós fomos lá de noite, da nossa família, para fazer uma surpresa para ele. Foi fantástico, foi até a minha avó, 98 anos de idade. Nossa. Mãe dele? Mãe dele, Nossa. Quase não sai de casa, né? Tá bem, 98. Só está com um probleminha na audição, mas lembra muito. A gente vai falando, fala um pouco alto para ela poder ouvir. Sim. Aí lembra, daqui a pouco esquece um pouquinho e lembra, mas está muito bem. O meu pai, militar, é por isso que começa a minha vida assim. Eu nasci aqui em Manaus, mas aos 3 anos de idade, Adro e Gabriela, nós começamos a viajar. Meu pai é de engenharia, então, e militar de engenharia, ele viajou muito para algumas cidades para abrir mato. Abrir estradas, construir pontes. Aí a primeira, depois de 3 anos de nascido, o papai, nós, como família, fomos... São quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos e uma irmã adotiva. Uma indiazinha, coisa mais linda do mundo, que é a minha irmã de coração, mais velha do que eu. Por quê? Quando ela tinha 13 anos de idade, Ena Mendes Ferreira. 13 anos de idade, ela morava com uma tia nossa, teve alguns problemas, teve uma doença. Minha mãe, enfermeira, cuidou dela. Que legal. E a minha mãe, ao cuidar da minha irmã adotiva, minha irmã chegou para ela e disse assim: me leva com a senhora, eu quero ir com a senhora. E falou pro papai: eu quero com o senhor, tio. E ali meu pai e minha mãe, sensibilizada, trouxeram a Ena, indiazinha, para morar conosco. Então, desde 13 anos, quando a minha mãe estava grávida de mim, André Maia, ela veio morar com a gente. E aí nas nossas andanças em Fortaleza, que depois eu vou contar como é que aconteceu em Fortaleza, o papai adotou a Ena, é nossa irmã do coração, missionária, uma história muito linda, mas eu já chego lá em relação. Aí a partir de 3 anos de idade, quando eu tinha 3 anos de idade, o papai viajou e nós moramos em algumas cidades do Brasil. Oeiras, Porto Velho, Ji-Paraná, Teresina. E aí essa fase meio de criança, né? E aí na parte de adolescência nós fomos para Fortaleza. Passamos 4 anos e meio em Fortaleza, um tempo maravilhoso. Fortaleza, né, queridos? Fortaleza, acho que é o local que mais o amazonense vai para Fortaleza. Foi uma das cidades ainda, do Nordeste que a gente foi, né? Sim, que a gente gostou muito. Moramos lá 4 anos e meio, um tempo muito especial para a nossa família, em termos de união, com a nossa igreja onde participamos, o trabalho do meu pai, os nossos estudos, os nossos esportes, tudo ali deu certo em Fortaleza, foi fantástico. 4 anos e meio. Achávamos até que ia ficar para Fortaleza o tempo inteiro. Mas depois de Fortaleza, voltamos para Manaus novamente. Aquele tempo de adolescência. Voltamos aqui, eu estudei aqui em Manaus no Colégio Militar.
é onde eu tenho meus grandes amigos, irmãos de coração, onde a gente estiver, tem gente morando em vários locais do mundo. E se a gente tem um grupo aqui do WhatsApp que fez essa facilidade para nós tão bom, ali tem as brincadeiras, as brigas, aí vem as fotos antigas, quando a gente era magrinho, cabelo sempre raspadinho, mas quando todo mundo era magrinho. Todo engomadinho. Todo engomadinho, olha, meus amigos do coração. Não vou nominar aqui porque seria injusto, porque eu não tenho só 1, 2, 3, 5. Eu tenho uns 20 irmãos do coração de colégio militar, que são irmãos, parceiros. Eu mando um beijo aí pra vocês, ó. Sei que vocês vão estar assistindo, vocês moram realmente no nosso coração. E eu especialmente, porque eu morei muito tempo depois fora de Manaus. Fiquei aqui até o 2º ano e papai foi transferido para o Colégio Militar de Porto Alegre. Fez um concurso lá no Exército, foi lá no Rio de Janeiro, se classificou muito bem, acho que foi 2º ou 3º lugar, e o pessoal disse para ele, escolha o Colégio Militar que o senhor quer ir. E aí, como nós moramos muito norte, nordeste, e o papai e nós, na verdade, sempre tivemos muitos amigos do Rio Grande do Sul, a gauchada, gente boa, um amigo do papai, que era comandante lá do Colégio Militar, disse, Roberto, vem para Porto Alegre. Era o último ano do papai, vem para Porto Alegre, e aí nós conversamos. A minha mãe enfermeira trabalhava em 3 locais aqui em Manaus. Estado, município, mais a Unimed. Como é que ela ia? Não conseguimos ir todo mundo. Foi o meu pai. Olha, eu vou para lá, porque é o nosso último ano. Vou para Porto Alegre. Tchau. Como fala o gaúcho, ele fala assim, vou para Porto Alegre. Tchau. E aí o papai foi. E nós ficamos. Só que aí o meu pai teve um problema de saúde lá no Colégio Militar. E não queria falar para nós. Teve no septo nasal dele, tinha problema de respiração. E o nosso querido Coronel Gaeta, um amigão do meu pai, que tinha servido em vários locais, um homem que é aqui de Manaus, o cara foi 3º lugar no Campeonato Mundial de Matemática, muito respeitado aqui no Amazonas e no Brasil, convidou o papai. E aí ele foi. Mas aí o Coronel Gaeta, vendo a situação do meu pai, ligou para o meu irmão mais velho. Seu pai está passando mal aqui de madrugada, acorda, faltando ar e não quer falar para vocês. Aí meu irmão disse, não, vamos dar um jeito. Conversamos entre nós, a família, disse, não, vamos todo mundo embora. A mamãe conseguiu ficar 1 ano de liberação e nós fomos embora em junho de 1992 para Porto Alegre. Colégio Militar de Porto Alegre, local também onde eu fiz muitos amigos, irmãos do coração. Os colégios militares, eles têm isso. A gente fica ali, nós não somos militares, somos estudantes, mas a gente convive naquele meio militar onde tem a parceria, a amizade, o jogo de futebol, as brincadeiras. São os princípios, né? Os princípios morais que a gente conserva até hoje, né? Nós vamos aprendendo junto e crescendo junto. Então lá em Porto Alegre também eu tenho muitos amigos, não só por causa disso, olha só. Em Porto Alegre eu fiquei pouco tempo, 2º ano. Voltei para Manaus, porque acabou o tempo do meu pai. Só que em Porto Alegre, Gabriela. Falei Gabriela porque é questão de mulher. Em Porto Alegre, eu me apaixonei por uma menina. Me apaixonei, aquele jeito que não tem jeito. É aquela situação que, claro que a gente, como cristão, a gente entende que Deus proporciona essas situações de escolha que Ele tem para nós. E lá em Porto Alegre, junho de 1992, quando eu cheguei em Porto Alegre, nós somos cristãos da Igreja Batista, sempre fomos da Igreja Batista, em todo o Brasil a gente vai, íamos para uma Igreja Batista. Lá em Porto Alegre não foi diferente. Fomos para uma Igreja Batista e, não esqueço, Adro e Gabriela. Nós entramos a primeira vez na igreja lá, Igreja Batista Calvário, lá em Porto Alegre. E aí sentamos de um lado assim, aí tinha uma menina que... Faz tempo, tá, Gabriela? Faz tempo, 1992, tá, gente? Faz tempo. Tinha uma menina que estava no reto projetor, naquela época se fazia com reto projetor, não era data show ainda. E ela estava lá com seus cabelos crespos, às vezes molhadinho, cheirosíssima. E a minha mãe, olha só como são as coisas. Eu não sei o que aconteceu. Minha mãe parece que percebeu assim no André. Eu ficava olhando. E aí num domingo a gente sentou do outro lado. Num domingo a mamãe disse bem assim, meu filho, vamos sentar pra cá?
Eu disse, não, pai, é mãe, a gente tá sempre aqui. Não, vamos pra cá, meu filho. Mãe sendo mãe, né? Atrás do retroprojetor, Adri. Aquela vez que tu tava meio torto, assim, ó. Exato. O culto tá ali, ó. O André olhava pra cá. Estratégia. Atrás da minha princesa, atrás. E aí o cheiro, cara, o cheiro do perfume dela eu não esqueço até hoje. Que loucura, né? Uhum. E ali eu comecei a olhar pra ela, eu era muito tímido. Em relação à questão de meninas, eu sempre fui muito tímido. Sou bom no falar, né? Para as pessoas, no público, eu acabo hoje falando. Mas sempre fui muito tímido. Mas eu queria contar isso porque você disse, quem é André Maia? Isso faz parte total da minha vida, quem é André Maia? Uhum. Eu conheci uma menina que fez parte da minha transformação de vida. Por quê? Uma menina temente a Deus, totalmente temente a Deus, que mudou muito dos meus pensamentos também. Não que eu não fosse temente a Deus, tá? Eu fui um adolescente que nunca fui envolvido com nada. Essa situação que fala dos prazeres da vida, né? Eu nunca me fui envolvido com nada, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de sair com mulheres, nunca fui. Sempre busquei ter uma vida correta diante de Deus. Fiz as minhas besteiras, como adolescente normal que todo mundo faz. Fiz minhas besteirinhas por aí. Mas Deus sempre preservou a minha vida, eu creio nisso, né? Pela oração dos meus pais, pela minha escolha, Deus sempre nos preservou. E aí me apaixonei por essa menina. Quero dar um exemplo aqui do que aconteceu para mim começar a namorar a Valéria, gente. Que hoje não vamos falar de mim em relação a isso, né? A Valéria, a gente ficando de olho, conversando com o outro, mas nada de ninguém dar o primeiro passo. Criaram uma amizade. Criamos uma amizade. Conversa vai, conversa vem. Em outubro de 1992, nós fomos para um congresso em Itaara. Itaara é Serra do Rio Grande do Sul, Serra de Santa Maria. Santa Maria é mais conhecido, Itaara é uma cidadezinha em cima. E a Convenção Batista tem um sítio lá e nós fomos. E eu nunca esqueço, o pastor Paulo Roberto, numa das suas pregações, que a gente na igreja chamamos de pregação, de ministração do pastor, nós estávamos assim no momento de oração, e ele pregou ali para os jovens, né? Eram jovens, todos 17, 16, 18 anos. E a Valéria do meu lado, já estava do meu lado, a gente estava ali, né, olhando para o outro, tá? Uma tia dela, senta ali, vai você para lá, outra amiga dela, vai você ali, as situações, já tinham percebido, né? Mas os dois tímidos ao extremo. E a Valéria do meu lado, e o pastor pregou, ele disse bem assim, eu nunca esqueço disso, que isso é um objetivo da minha vida desde lá. Homens, vocês querem casar? A gurizada, né? Mulheres, vocês querem casar? As meninas, então, As meninas geralmente são mais, né? Querem mais, né? E ele diz, homens, vocês querem ser felizes no casamento de vocês? E ali o pessoal ficou mais calmo, assim, tal. Mas eu quero ser feliz no meu casamento. Então, busquem fazer as suas esposas felizes. A sua mulher feliz. Gente, quando ele falou isso, eu peguei na mão da Valéria. E a gente tremeu, eu tremendo e ela também, mas eu peguei. Os dois tremendo. Tive uma coragem, Adri, que aquele adolescente para jogar ali. Virou uma chave, assim, virou outra pessoa. Eu peguei na mão dela, os dois tremendo. E aquilo nós sentimos. Eu senti, né? Eu tomei uma iniciativa de dizer, pô, eu quero fazer você feliz. Eu quero lutar para te fazer feliz. E aquilo pegou meu coração. Saindo dali, eu marquei de conversar com ela, Adri. Criou coragem. Com medo, com uma vergonha tremenda, mas eu disse, quero conversar com você. Ela, tá bom. E aí foi numa hora lá, nós da igreja, nós temos lá a social da igreja, onde foi feita uma fogueira e todo mundo brincando, e aí nós saímos para conversar. E ali, meu amigo, eu tomei uma coragem que eu nunca tinha tido na minha vida. Fui falar com ela, olha, eu gostaria de conhecer melhor, olha só, Adri e Gabriel, olha só como era o André Maia. Eu percebi que você anda olhando pra mim. Jogou a responsabilidade pra ela. Mas que cantada, perdão a expressão, burra que eu fiz naquele momento. Que cantada burra que eu fiz. Boba, na verdade. Que cantada boba que eu fiz naquele momento.
E ela disse, eu? Eu não. Tu viu como nunca, já foi a resposta da Gabriela? Eu? Ela disse, eu não, o que é isso? Aí eu disse, ainda outra situação ainda mais vexatória. Não, as pessoas vieram falar que você está gostando de mim. Olha, claro. Mas sabe, aquela questão adolescência e juventude que eu vejo assim como um momento de uma pureza que a gente fez naquele momento. Ela disse, olha, não é bem assim. Aí eu respirei e disse, não, mas eu gostaria de te conhecer melhor. Eu estou gostando de você. Ela disse, olha, eu também tenho um sentimento por você e gostaria de te conhecer melhor. Aí o machão veio. Aí o machão... Incorporou. Não, aí veio e disse, papai, opa! É comigo, né? Viado, sabe o que eu busquei fazer na hora? Eu busquei dar um beijo nela. Eu fui pra dar o beijo. Pra quem tava todo tímido, já queria partir do beijo. Ali, meu amigo, eu respirei. Só que Adrio, ela não permitiu dar um beijo nela. Ela virou assim. Aí eu fiquei, ué, o que aconteceu? Já tá tudo certo que nós vamos, né, conhecer, namorar. Ela disse, mas eu ainda não te conheço direito pra me te dar um beijo. Cara, Adrio, um clique, cara. Outro clique assim na hora. Opa, aqui é diferente. Eu já tinha namorado algumas meninas, a gente sabe que é uma forma diferente de ser. Eu disse, aqui tem coisa diferente. Eu disse, não, vamos conversar e tal. Então, excelente. Saímos de mão dadinha. Fomos para social, todo mundo, porque a família. A igreja dela era muito familiar, então eram os amigos, famílias, tios, primos, todo mundo. Aí ficou aquele, ela era uma queridinha, pessoa estudiosa, coraçãozinho, cheirosinha, menininha. Meu amigo, acabou a social, Adrio. Nós fomos pro quarto dos homens e as mulheres vão pro quarto das mulheres. Adrio, o tio dela me chamou no quarto. Bora aqui, mas irmão bora do pai começar. dela, Pedro Daniel. Eu queria conversar com você. Gauchão, macho, bigodudo. Queria conversar com você. E eu ali, né, meu, que novo na parada. Não, vamos conversar. Me tirou do dormitório dos homens e fomos lá pra fora. 12 de outubro de 1992. Tava um friozinho agradável. Não tava muito frio, tava um frio agradável. Tô sabendo aí que você quer namorar minha sobrinha. Eu disse, quem te falou? Todo mundo já tá sabendo, me falaram aí. Aí eu disse, não, realmente, eu conversei com ela. Eu quero conhecer, quero namorar a sobrinha. Tenho um apreço por ela, estou gostando dela. Eu gostaria que você tomasse muito cuidado com o relacionamento que você vai ter com minha sobrinha. Aí eu disse, claro, eu vou ter todo cuidado. Rapaz educado, né, criado por uma militar, enfermeira, igreja. Eu vou ter todo cuidado. Então tá ok, estou de olho em você. Assim. Aí o André Maia... Aí eu, não, mas tudo bem, voltei. Gilmar Lucena, outro amigo dela, um amigo da família, que até não era tão assim, mas era amigo de coração. Queria falar com você, com uma voz de coração. Eu gostaria de falar com você, radialista. Eu disse, ué, quer falar comigo? Tá, vamos falar. Eu vou lá pra fora. Isso você tinha 17 anos, mais ou menos. 17 anos, 16 para 17 anos. Eu, tá bom. Tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Entrava um, saía outro. Aí eu disse, tá bom, vamos lá. Eu acho que eles não planejaram, eles queriam conversar mesmo porque eles perceberam, todo mundo já tava no falatório, né? Ó, André vai namorar com a Valéria vai namorar com o André. É um cara lá que vem lá de Manaus, é um cara que é diferente, não é gaúcho, eu quero ter. Aí o Gilmar falou a mesma coisa, ó, a Valéria é uma menina que é muito bem cuidada na igreja, né? Um coração de Deus. Eu disse, não, tudo bem, eu também sou, o que ele tá vendo? Comecei, né? Gostaria muito que você tomasse cuidado, glória a Deus. Meu amigo, eu entrei, veio o Michael Mariano, um amigo nosso do coração, adolescente como a gente. Ei, eu tô sabendo que você quer namorar. Eu disse, meu Deus do céu, gente, eu quero conhecer só a menina. Que... Veio o irmão dela, Paulo Sérgio, meu cunhado do coração, meu irmãozão. Ó, tu falou com minha irmã hoje, muito cuidado. Todo me tirando, eu, tá bom. Aí antes disso, quando a gente tava indo pro... É pra ver se tu aguentava a pressão. Eu acho, né? Queriam que eu desistisse, pelo jeito. Fizeram um teste logo pra ver se... Teste drive do caramba. Olha, eu falei, antes disso, a tia dela, a Mauri, minha tia do coração, cuidou de mim lá em Porto Alegre, né? Quando nós saímos de conversar, ela me pegou. Eu quero conversar com você, antes desses pessoal. E nós demos 5 voltas no pavilhão onde era feito o culto. 5 voltas. Ela conversando comigo. E aí entrava a questão da Valéria, do cuidado com a Valéria. A tia dela.
Bem, não tem como não pensar que tem alguma coisa diferente nisso, né, gente? Dali nós começamos, no outro dia, Gabriela, jogo de futebol. Eu era metido, né? Jogava razoavelmente bem, fazia minhas graças. E aí, jogo de futebol, peguei meu relógio, aqueles relógios que a gente tinha em Manaus, 1992 e tal. Grandão. Peguei meu relógio, você pode segurar meu relógio, meu amor? Aí as meninas... E dali começou, queridos, De noite nós fizemos uma serenata. Vou cantar a música da serenata, Adri. Cante. Abre a janela, querida, escute essa canção que vem do fundo do coração. Sinta arder meu peito a chama do amor que nunca pode se apagar. Aí eu cantava assim, o irmão dela tocando pra mim, meu cunhado. Você é tão importante pra mim e não há nada que me faça sentir tão feliz assim. Aí vai. Rapaz, eu com coragem pra cantar. E cantamos serenata. Então no outro dia, meu querido, a gente foi, tá aí, nada de beijo, Gabriel, nada de beijo. Adri, um macaco velho tentando e nada. Mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente, graças a Deus. Aí dentro disso, 1992, por isso que eu coloco. Ali começamos um namoro cristão raiz das antigas, ao qual é respeitado a vontade de um e do outro. Né? Eu vim de relacionamento de namoro, e aí a gente adolescente. Não, aqui não. Se você quiser me namorar, você tem que esperar. Eu disse, é mais diferente ainda do que eu imagino. Jesus amado. E aí em 92 ficamos namorando e voltamos para Manaus. Dentro disso, o que aconteceu? Eu fiquei mais, entre idas e vindas, 2 anos e 2 meses em Manaus, e a gente namorando por carta. Por isso que eu sempre digo que eu amo os carteiros, porque a Valéria me escrevia a carta toda semana. Eu escrevia de 15 dias, que era mais difícil de escrever. Toda semana a menina mandava uma carta para mim, Adri. Aí o carteiro chegava, cadê o Andrezão? Uma Coca-Cola gelada, um guaranazinho para eles. E depois eu voltei para Porto Alegre, nessas histórias todas, fiquei mais 2 anos e 8 meses namorando com ela antes da gente casar. Então foram 5 anos de namoro. Namoro qual nós escolhemos esperar para ter o nosso relacionamento sexual. E ali para mim foi muito mais difícil. Porque tinha nossa situação de vida, só que chegou um momento que nós fomos para Campinas, num evento chamado Eu Escolhi Esperar. Né? E lá Deus tocou no meu coração e disse, é assim que você tem que andar. Eu disse, sim Senhor, essa vai ser a mulher da minha vida. Então nós estamos entre vida de namoro, 31 anos de namoro, 31 anos e 27 de casamento. Eu sempre digo, um excelente relacionamento, um excelente casamento, a qual deram 4 frutos, que são os amores da nossa vida, a quem a gente trabalha, respira, ora, jejua, de joelho, para que eles vivam bem, que eles possam também ser tementes a Deus. 4 homens. 4 homens, só homens, não tive nenhuma princesinha. Número 1, 2, 3 e 4. É que nem aquela brincadeira que o Bolsonaro faz aí na vida, né? Cadê meu 01, meu 02, meu 03? Eu já brincava antes, até 01, vem cá, para de fazer isso. Então temos nossos 4 príncipes dentro de casa, que a gente educa para serem homens de Deus, homens valorosos de Deus. E trazer as princesas que vão ser filhas de vocês. E aí nisso as princesas vão trazer as minhas netas, se Deus permitir. E aí, queridos, isso, a nossa história foi muito em Porto Alegre. E aí, André, é aquela situação, né? Tu teve 4 homens, né? E tu vai ganhar 4 filhas. Né? E ainda tem aí os netos e as netas também. Vamos ganhar 4 princesinhas que eu vou... O primeiro já fica aí a dica, vai ser um vô babão, hein? Com certeza. As minhas sobrinhas, eu sou babão, as irmãs dos meus irmãos, eu sou... Olha uma característica que eu vou falar para vocês. Eu tenho 9 sobrinhas. Só eu tive homem na nossa família. Isso é tudo mulher. Os meus irmãos, os meus cunhados, tudo mulheres, tudo meninas. Então eu babei algumas princesinhas que eu chamo de minhas princesinhas, né? Mas eu quero as minhas depois, as minhas netinhas. Tá certo. E aí aconteceu que um grande amigo nosso, né, estava no Rio Grande do Sul de férias,
Ele nos chamou, eu e meu irmão mais velho, que moramos todo esse tempo lá em Porto Alegre, nesses 29 anos, nos chamou para conversar e nos fez um convite para voltar para Manaus, porque ele estava participando de uma questão política e possivelmente ia ganhar uma situação política ou para prefeito, para governador, e gostaria que nós viéssemos trabalhar em Manaus. Até então você não tinha nenhum contato com política, né? Isso foi o primeiro contato. Não, lá em Porto Alegre eu já trabalhava na política. Na verdade, assim, eu fui funcionário do Partido Social Cristão, que eu sempre chamo que é o partido do peixinho, creio que era do peixinho, o Partido Social Cristão. Eu tive uma convivência muito grande lá no Rio Grande do Sul, mais de 15 anos como funcionário do Partido Social Cristão de Brasília, né? No estado do Rio Grande do Sul. Então eu gerenciei, eu administrei o diretório do Partido Social Cristão no Rio Grande do Sul por muitos anos, como presidente municipal de Porto Alegre, capital, secretário-geral do estado e mais funcionário do partido. Então eu já tinha aquela vivência ali, né? Um bom tempo na área da política. Então ele foi lá no Rio Grande do Sul, nos chamou. Eu gostaria que vocês, se possível, voltassem para Manaus, pelo laço de amizade, por ele conhecer também a seriedade da nossa família, né? Nós vamos precisar de pessoas como vocês, sérias, cristãs, que não são desonestas mesmo, que fazem o trabalho para valer, que não brincam em serviço. E dali nós ficamos, ok, vai ser uma bênção e tal, mas como eu já estava muito bem, trabalhando naquilo que eu amava agora fazer, que era política, eu amo fazer política, porque eu conheci, entrei e amei, né? E trabalhei incansavelmente ali no estado do Rio Grande do Sul, ali onde elegemos deputado estadual, vereadores diversos. Conheci mais de 220 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Lá são 497, mas durante todo esse tempo só conheci alguns 222, que eu ia lá, direcionava as pessoas, fazia partido político na cidade. Então, para mim, foi uma vivência muito maravilhosa, conhecer e viver essa cultura gaúcha. Eu sempre digo, né? Porto Alegre é a minha segunda cidade, é uma cidade que eu amo. Amo Porto Alegre, minha esposa é de lá. Dos meus 4 filhos, 3 são gaúchos e 1 é amazonense. Qual é o amazonense? É o Samuelzinho, de 14 anos. E aí entra uma história... O 02. Do meio, o 02. O Adrio ficou com isso, é o meu 02. E aí vem uma história muito linda mesmo, que ela emociona. Para nós ela é muito forte. Por quê? Quando Davi nasceu, que é o mais velho de 25, a minha mãe todo ano ia a Porto Alegre, é o xodó, mas vivia longe. E a minha mãe, naquela época, meu querido, a gente não tinha essas chamadas de vídeo, essas coisas, facilidades como nós temos hoje. Então, mamãe e papai sempre davam um jeito de estar lá. Era aniversário, era isso, era aquilo. E aí, depois de alguns anos, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, a mamãe adoeceu, teve um câncer. E começou uma batalha muito grande. Aqui em Manaus, a mamãe e a gente morando longe. Eu e meu irmão mais velho, que é o Wallace, que é o mais velho. Então a gente começou a conviver com a doença da mamãe longe. E poxa, assim a nossa família, em 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, a gente estava numa cidade, então era nós. A gente chegava numa cidade diferente, éramos nós. Íamos para uma igreja, éramos nós. Tudo era gente junto. E quando a mamãe ficou doente, para mim, para o meu irmão mais velho, foi, puxa, a mamãe adoeceu e é câncer. O que nós vamos fazer? Poxa, eu tinha meu trabalho lá, eu tinha meus negócios lá. O meu irmão tinha a igreja dele lá, era pastor de uma igreja já lá. Eu ajudava em uma outra igreja também. Mas aí nós decidimos fazer o seguinte. Eu falei, Wallace, né? Eu vou para Manaus passar um ano. Conversei com a Valéria, minha esposa. Amor, o que você acha? O que você achar de bem, o que você achar... Não, amor, vamos, tô junto com você, porque você precisa. Esse é um momento especial, que a sua mãe tá doente. Falamos com o papai, com ela que, não, meu filho, fiquem aí. Meu irmão mais novo aqui, o Rogério e a Ana, que cuidavam deles o tempo inteiro. Aí sentimos no coração de vir para Manaus. E eu vim para Manaus e fiquei um ano, eu com minha família, que ainda tinha o Davi, que tinha um ano fiquei, e cuidando, buscando ajudar a mamãe e o papai. Dali nós viajamos a São Paulo, atrás do que fazer com a mamãe. Como a mamãe era enfermeira aqui em Manaus, ela conhecia o pessoal da medicina, então aqui o que foi possível os médicos fizeram.
Aí nós fomos a Brasília, papai foi a Brasília, se não me engano, com ela, e a São Paulo. Eu fiz uma viagem específica a São Paulo com ela. E ali foi doloroso, que a mamãe já estava ruimzinha. Mas aí deu uma melhorada, tirou o seio, se eu não me engano, fez a radioterapia, não precisou fazer a químio. Depois, com o tempo, a gente achava que ela deveria ter feito, mas passou. Voltamos para Manaus, eu fiquei mais um tempo, só que eu precisei voltar para Porto Alegre. Nessa volta para Porto Alegre, o meu irmão mais velho pega a família dele também, ele tinha uma filha ainda, vem para Manaus e fica 1 ano em Manaus. Nessa vinda do meu irmão, a minha mãe faleceu. A mamãe faleceu, não aguentou. Ela passou ainda nessa fase toda, ela passou 2 anos ainda bem, tirou a mama, fez o tratamento, passou bem, mas depois voltou e teve muitas complicações e infelizmente faleceu. E eu, quando falaram lá no hospital que a mamãe estava ruim, olha, não vai aguentar. Aí nós compramos as passagens para vir para Porto Alegre, para Manaus. Para vir para Manaus todo mundo, né? Minha família toda. E nós íamos viajar na segunda-feira. E aí chegou sábado, o meu irmão me liga, mano, a mamãe tá muito mal, dá um jeito, vem agora. E aí mudamos a passagem ali na hora e viemos no sábado. E a mamãe muito mal. E eu nunca esqueço. Eu tava no voo, 10 horas da noite. Porto Alegre, Manaus, e veio uma sensação ruim. E o Valéria, o que tá vendo, Valéria, no voo, 10 horas da noite. Sábado, que a gente antecipou, o que tá vendo? Eu não pressenti nada que a mamãe ia falecer. Aí nós chegamos aqui em Manaus, era 00:30, os voos chegavam aqui em Manaus. Quando eu cheguei no aeroporto, meu irmão, quem ia vir buscar o papai, aí era o meu irmão mais novo, Rogério. Aí quando eu vi a cara do rosto dele, eu disse, xi, Valéria, a mamãe faleceu. A mamãe faleceu. E aí ele me abraçou e disse, mano, a mamãe não aguentou mais. Por que eu não vi antes? A gente vem sempre aquele pensamento, né? Mas aí Deus tranquilizou o nosso coração, a gente fez a nossa parte. E aí quando a mamãe faleceu, ficamos ali no tempo, voltei para Porto Alegre novamente. E ali eu e a Valéria conversando, pô, o papai vai ficar ali um tempo, como é que vai ser? Vamos novamente para Manaus? Passar um tempo lá até que o papai melhore um pouquinho? Vamos para Manaus. Aí voltei para Manaus, a mamãe faleceu, depois de um tempo voltamos para Manaus. E olha, Gabi e Adri, a Valéria lembrou de uma palavra da minha mãe. Quando ela disse bem assim, poxa, você só tem um filho gaúcho, me dá um filho amazonense. E nós queríamos o segundo filho desde os 2 anos do Davi. Desde os 2 anos. E a gente tentava, trabalhando normal, vivendo a nossa vida muito bem, e nada da Valéria engravidar. Aí, uma diferença o quê? Mais ou menos 11 anos, né? 11 anos. É. Depois de 10 anos a Valéria engravidou. Eu brinco que a Valéria me dá filho de 10 em 10 anos. É o ciclo. Só que nessa ela exagerou, né? Deu gêmeos, né? Ela falou, não quero esperar 20 anos pra dar 2. Ela falou, vou logo de uma vez só. E aí nós voltamos pra Manaus. A Valéria sentiu no coração e eu disse, também vamos ajudar o papai. E aí ficamos aqui em Manaus uns 2 anos. Aí aqui eu trabalhei no instituto, trabalho lindo, gente, um trabalho fantástico, lindo, até uma observação muito boa. Ali nesse instituto, nós, na zona sul de Manaus, nós atendemos muitas pessoas. E ali nós tínhamos 4 linhas de trabalho, Adri. Nós tínhamos 2 combis na instituição que levavam as pessoas enfermas para os hospitais, clínicas, consultas, desde 5 horas da manhã. Os motoristas iam buscar a pessoa em casa. Olha o que o setor público pode fazer quando é bem feito, quando é bem organizado, quando é bem administrado. Pegava as pessoas de manhã, cedo, levava no hospital, pessoal de hemodiálise, muitos. Eles faziam o tratamento, de tarde iam buscar, traziam em casa. Tinha gente que tinha consulta de tardezinha, de noite. Os meus motoristas só paravam 10 horas da noite, todos os dias. Nós tínhamos uma escola de informática para 24 alunos,
curso de Word, Excel, naquela época ainda é Word, o Excel, básico, avançado, né? Há uns bons anos atrás, onde nós colocávamos as pessoas no mercado de trabalho, aqueles que precisavam de uma melhor qualificação. Olha só como são as coisas. Nós tínhamos dentistas, 2 dentistas, que trabalhavam ali por dia, atendiam mais de 60 pessoas, eram 2 dentistas, eram 64 atendimentos por dia, com material de excelência, porque eu que administrava e mandava comprar material de excelência, já que era um gasto público, vamos gastar com material de excelência para não fazer uma restauração e cair. Não, vamos fazer um material bom. As dentistas fizeram uma reunião comigo e disseram, André, você vai comprar esse material mesmo? Eu disse, vou, porque só um adendo, como em Porto Alegre nós tivemos uma clínica médica e dentária, eu conhecia do assunto. Então eu sabia o que era bom comprar e o que não era bom. Então aqui em Manaus, numa instituição pública, nós trabalhamos com material de excelência. E as dentistas mesmo falaram para mim, que bom que vocês estão fazendo isso. Né? Ali nós tínhamos 9 escolinhas de futebol, Adri. Trabalho lindo, cada escolinha com umas 200 crianças, 2 professores em cada escolinha. Né? Então esse serviço nós fizemos aqui em Manaus, nesse retorno. Né? Então era escolinha de futebol, escola de informática, dentista. E o que mais que eu tinha? Nós tínhamos mais uma área. As combis, né? Isso. Que a gente levava as pessoas para os hospitais e clínicas. Então aqui em Manaus nós fizemos isso. E aqui em Manaus, depois de 10 anos a gente tentando engravidar, a Valéria fica grávida. Ela lembrou da palavra da minha mãe, me dá um filho amazonense. E Deus proporcionou isso para nós. Então, a gente não sabe, né, os planos. Então Deus sabia que o segundo ou algum dos outros filhos tinha que ser gerado. Amazonense aqui. Então lá na minha família nós temos 4, são 4 gaúchos e 2 amazonenses, eu e Samuel. É uma vida familiar que eu sempre digo, uma bênção. Com toda a luta, dificuldade, mas nós temos vivido uma vida muito abençoada por Deus, por buscar fazer a vontade de Deus. O princípio da minha oração e da minha vida, desde quando meu pai e minha mãe me ensinou, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso sempre colocar o que eu preciso fazer, Deus, para fazer a tua vontade. Isso aí começa na minha casa, cuidando da minha mulher, honrando a minha mulher, respeitando minha mulher, zelando pela minha esposa e cuidando dos meus filhos, educando meus filhos. E André, isso algo é perceptível. Eu já tinha até falado pro Adri, eu falei meio assim, Adri, eu acho tão lindo a maneira como o André fala da esposa dele, né? De tudo. Vocês fizeram recente, né? 27 anos de casado. 27 anos casado agora de janeiro. Foi, e aí eu vi você, tipo, numa declaração pra ela tão linda. E, tipo assim, normalmente a gente vê isso com quem é novo, né? Tipo, quem é mais novo. Mas já são aí mais de 20 anos nessa jornada, que não é fácil. Verdade. É verdade. E aí, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. A gente vai chamar novamente o André para continuar. Já tem que marcar essa parte aqui da onde parou para continuar. Né? Mas antes disso, quando a gente estava conversando nos bastidores, o André falou uma coisa que para mim, eu acho que para a Gabi também, é algo que tem um impacto muito grande. Né? Quando você estava falando assim, o que é o André, quando estava falando, estava treinando sobre falar, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, e a Gabi já ouviu falar muito, que é servir. Né? E eu acho que faltou só essa parte para a gente encerrar, vamos dizer, um bloco, né, do André, o primeiro bloco, né, o primeiro episódio falando sobre isso. Né? E então, para a gente encerrar, André, fala dessa parte também do André que gosta de servir. Isso aí vem uma característica muito do papai e da mamãe, que eu herdei, meus irmãos herdaram. É servir as pessoas. Como nós viajamos para muitas cidades, Adri e Gabi, todo local que a gente chegava, o meu pai e minha mãe serviam na assistência social da igreja. Serviam na música e assistência social. Minha mãe é enfermeira, né? Isso já estava na profissão deles, né? Porque militar é para servir as pessoas e a enfermeira também. E isso nasceu no nosso coração. Então, desde minha adolescência também, na igreja, nós ajudamos as pessoas em todas as áreas da sua vida. E Deus me posicionou em uma área, Adri, que é essa área política, que é onde eu acredito que nós podemos melhorar muito a qualidade de vida das pessoas.
Então eu tenho trabalhado de 15 a 18 anos praticamente nessa área e eu sei que administrando com responsabilidade, com honestidade, o homem público, o ente público ou o homem público, ele pode fazer muito pela sociedade, muito pelo munícipe individual, muito por um bairro, muito por toda a cidade. Eu aprendi uma coisa com o gaúcho e eu tomei no meu coração. Primeiro você cuida da sua casa, você cuida da sua rua, você cuida do seu bairro e aí nós cuidamos da cidade. Quando nós fazemos isso, nós temos um saneamento básico melhor, uma saúde mais fácil para as pessoas, uma educação, uma escola com mais qualidade. Por isso que eu busquei aquilo que o papai e a mamãe me ensinou, servir as pessoas, por isso que eu estou no setor público, na área pública, fazendo isso. E aí vai ficar para um próximo bloco, né? E na verdade foi esse link, né? De você já estava no departamento ajudando pessoas através da qualificação e juntou com o propósito que o Adro tinha. Para quem não sabe, aquele série de cursos, né, Adro, foi através de um propósito que você fez. Verdade, né? Então, foi um propósito, né? Eu acho que eu cheguei a conversar contigo também. E tipo, eu falei também do Sevi porque é interessante que tá na Bíblia. Então, o propósito de todo ser humano, quando ele entende o cristianismo, ele entende a fé, ele conhece a verdade, é servir. Então, é servir o próximo. E aí, e é uma coisa maravilhosa que quando a gente serve, Deus cuida do resto. Quando a gente tem essa questão de servir realmente, a gente cumpre o propósito, cumpre o princípio de servir, e aí vem de encontro com aquela frase, busca o primeiro reino dos céus e todo o resto será acrescentado, e servir vem dentro desse buscar o reino do céu, porque é cuidar daqueles mais necessitados. Deus vai lá e envia todo o resto, e a gente chegou onde a gente está hoje sempre a base de propósitos, a base de propósitos, a base de princípios, e aí ano passado foi muito histórico para a nossa construção, porque a gente falou assim que até metade do ano a gente vivia dentro da bolha do nosso próprio crescimento. A gente cresceu internamente de uma forma muito, muito grande. E da metade do ano eu peguei, juntei a equipe, falei para a equipe, falei para a Gabi também, a partir da metade do ano para cá, a gente vai fazer o oposto. A gente vai estourar essa bolha e vai mostrar para todo mundo o que é a gente, e nem que seja de forma gratuita, mas a gente vai fazer isso. E tudo isso foi muito maravilhoso, porque a gente conheceu vocês. Na verdade, a gente já conhecia, a gente estreitou mais os laços. Isso. E depois de estreitar esses laços, só foi muita bênção. A partir do mesmo momento que a gente estava servindo, no momento que a gente estava servindo, Deus já estava abençoando automaticamente. Então, a gente encerrou o ano passado com muita vitória e a gente bateu uma meta para esse ano. A gente vai muito mais além do que a gente fez ano passado. A gente serviu, esse ano a gente vai continuar servindo e a gente vai trazer pessoas próximas a nós para servir também junto. E Gabi tem alguma coisa para comentar sobre isso? Às vezes as pessoas pensavam, quando via a gente, para quem não tá entendendo, no ano de 2023, a gente fez uma série de cursos juntamente com o Departamento de Qualificação da Centep, que era voltado a áreas que o empreendedor precisa, marketing, vendas, fotografia, vídeo, e juntamente com o André. E a partir de lá a gente conseguiu alcançar várias pessoas até mesmo para trabalhar com a gente, bem como a gente conseguiu ter uma visibilidade muito boa. Muito grande, então, uma comunidade, a gente criou uma comunidade, por isso que a gente fala que o André foi uma peça assim, fundamental no nosso ano de 2023, para que a gente conseguisse trazer pessoas novas para trabalhar com a gente, para que a gente conseguisse treinar através do nosso conhecimento e experiências de vida, porque como a gente falou, empreender não é algo que tem ali uma receita de bolo. Então a gente conseguiu ter essa ponte. Então o André foi essa ponte de ajudar ao nosso propósito, que era nada mais nada menos do que ajudar pessoas. E aí vai de encontro uma empresa
que tem como princípio servir, né? Encontra um diretor de qualificação que tem como princípio servir, e aconteceu tudo isso, como você comentou mais cedo. Foi um momento histórico para o departamento, foi um momento histórico para a Centep, foi um momento histórico para a Hattori, e foi um momento histórico para todas as pessoas que foram alcançadas, né? Que foram, por conta disso, muitas pessoas estão com a gente, né? Foram alcançadas através disso, aí se abraçaram com a gente e não largaram mais. Não largaram mais, e tudo que a gente tem de oportunidade para eventos e tudo mais, todos eles estão com a gente nesse processo. Mas aí é porque vocês são sensacionais, né, gente? Obrigada, vou ficar vermelha. Vocês são fantásticos. Vocês conseguem realmente passar essa qualidade no ensino muito fácil. Eu sei que vai ficar para os próximos, tá? Vai. Mas assim, ó, a Hattori Tech entrou Deixar no um momento gostinho da qualificação profissional. Claro que eu já tinha feito muitas qualificações, ajudado algumas empresas, várias empresas, parceiros, meus amigos, que depois nós vamos até nominar, que é importante, pessoas que gratuitamente serviram a população de Manaus através da nossa secretaria. Nunca ganharam dinheiro, gente. Eles não ganharam dinheiro. Eles foram com as suas vidas, com as suas empresas, porque naquele momento não tinha como a gente fazer algum pagamento, por alguns empecilhos, algumas dificuldades, até que algumas pessoas colocaram, mas já passou. E nós, com garra, determinação, vocês fizeram acontecer. Só uma coisa que vai ficar para vocês aqui, ó. Quando nós abríamos alguma seleção da Hattori Tech, pessoas das nossas secretarias da prefeitura, pessoas da SECOM da prefeitura, me pediam: André, por favor, me consegue uma vaga, 2 vagas, porque a Hattori Tech está conseguindo passar realmente conhecimento que a gente precisa. E era esgotado em minutos. Em minutos. Era uma briga. As pessoas achavam até que a gente que selecionava. Não, esse vai entrar. Não. Quando chegava lá, a gente perguntava, né? Quem é a primeira vez? A maioria levantava a primeira vez, porque a gente não selecionava, era realmente democrático. Então, assim, nós que agradecemos muito a vocês, né? Eu posso falar aqui em nome do nosso prefeito, porque ele é o líder da nossa cidade. A gente trabalha para ele, trabalhava ali para ele na secretaria, né? Eu agradeço muito a vocês pelo que vocês fizeram pela cidade. Vocês fizeram por muitas pessoas. Vocês estão mudando a história de muitas pessoas. Então, o servir é isso. É melhorar a qualidade de vida das pessoas naquilo que a gente faz. E vocês estão fazendo isso. E graças a Deus, eu pude ser ali uma ponte, um braço, para que isso acontecesse. E vamos fazer muito mais. Esse ano tem muita coisa para fazer, muito trabalho. Que Deus nos ajude, continue dando sabedoria para vocês. Amém. Abrindo as portas que precisam ser abertas para vocês. Aquelas que precisam ser fechadas, que Ele também feche para vocês. Faz parte. Porque vocês já entendem isso, né? Sim. Tudo é para a glória de Deus. E para a gente melhorar a nossa vida aqui também. Amém. Muito obrigado por vocês terem me convidado. Gratidão total, André. Eu que agradeço demais a vocês. Vocês são bênção. Gente, muito obrigado por você que ficou até aqui conosco. E claro, isso daqui foi só um gostinho. A gente ainda vai ter um pouco mais de conversa aí com o André, porque a história é longa, né? Nossa trajetória juntos aí também tem se alargado. E com certeza você é o nosso convidado para os próximos. E obrigado por acompanhar até aqui. Fique ligado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.